Pessoal, aula de quarta-feira, resistência de materiais, aula 2, professor Rafael Carvalho. Hoje nós vamos enumerar os conceitos, tá? E mostrar para vocês o objeto de estudo da resistência de materiais. Tá? E também vai ter uma listinha de exercício que vai contemplar a aula 1 e a aula 2. Tá? Vamos lá. Então, os pressupostos da hipótese básica da resistência de materiais é o que? A resistência de materiais é uma ciência desenvolvida a partir de ensaios, experimentais e análises teóricas, porque lida sempre com objetos mais naturais. Você precisa de cálculo e de que não depende somente da opinião humana, assim, mas sim depende do comportamento do material, de como acontece. É igual quando você vai produzir uma vacina, não é somente você saber mapear o código genético, mas também você precisa também saber dos resultados, se aquela manipulação faz efeito, certo? Geralmente quando nós temos uma dor de cabeça, só tomar o que? Analgésico dá certo. Mas tem determinadas coisas que precisamos que se o corpo responde ou não, tipo um derrame, tipo uma pressão alta assim, muito alta, coisa assim do tipo, tá? Nós vamos ver a parte da continuidade física, tá? A matéria apresenta uma estrutura contínua, ou seja, são desconsiderados todos os vazios e porosidade, como se fosse o quê? Uma substância por ela por um todo, certo? Sem corte, sem rachadura, nada. Isso é uma questão do vocabulário para que nós possamos o quê? Montar os conceitos, tá? Vamos ver a questão da homogeneidade. O material apresenta as mesmas características mecânicas, elasticidade e de resistência em todos os pontos. Se você der, por exemplo, um material de porcelana, uma coisa bem grosseira mesmo, ele vai ter o quê? Mecânica, elasticidade, resistência em todos os pontos. O projetista vai o quê? Criar um equipamento para determinado fim. Qual? Não sabemos, se é de acordo com a necessidade de você vencer aquele obstáculo. Quando a pessoa precisava comer, o que a pessoa fez? Criou uma colher. Quando precisava ingerir líquido com maior facilidade, a pessoa criou um objeto cilíndrico que bastou como copo, e faz sucesso, e fará sucesso por muitos anos, certo? Tem a questão da isotropia, o material apresenta as mesmas características elásticas em todas as direções. As madeiras, por exemplo, apresentam nas direções das fibras características mecânicas e resistentes, distintas daquelas em direção perpendicular e, portanto, não é considerado material isótropo, que as partes elásticas em todas as direções, uma coisa que se aquele objeto é permitido ou capacitado para aquele tal, a madeira, porcelana, o que for, de acordo com o material, material uma coisa o que? De sua natureza. Vem a questão do equilíbrio, se uma estrutura está em equilíbrio, cada uma de suas partes também está em equilíbrio, como uma coluna, uma viga, coisas do tipo. E pequenas deformações, deformações são muito pequenas quando é comparado com as dimensões da estrutura. Deformações o quê? Deformações quando existe um choque, um impacto. Quando abre um buraco, o buraco também é uma deformação. Tá? Você não pode ter deformação na coluna, porque senão vai abaixo.